Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, que eu estou gravando à noite e hoje eu quero fazer um resumo da nossa segunda aula de Bibliologia para os alunos que não puderam estar presentes. Como eu sempre falo, é um resumo. Bom, eu quero começar aqui onde a gente retomou a aula na segunda aula na semana passada. Primeira coisa, a Bíblia ela é dividida em duas partes. A primeira grande divisão da Bíblia é o Antigo Testamento, o Antigo. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem pessoas que costumam dizer o Velho Testamento. Eu não gosto de usar essa palavra velho, porque velho dá uma ideia de uma coisa ultrapassada e inútil, e realmente não cai bem. Por isso é mais correto a gente dizer Antigo Testamento. Isso é até abreviado, né? AT, você vai encontrar alguns textos que significa Antigo Testamento. E NT você vai encontrar em outros textos que significa Novo Testamento. Bom, qual a importância dessa divisão? É uma divisão muito importante, porque o primeiro período da Bíblia, que é o Antigo Testamento, ele inicia-se em Gênesis e vai até o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. E o Novo Testamento, ele começa no Evangelho de Mateus e vai até o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Bom, o Antigo Testamento ele foi escrito todo em em hebraico, é o soma, em hebraico, e algumas partes foram escritas em aramaico. Tá? O Novo Testamento, que é de Mateus a Apocalipse, foi todo escrito em grego, o grego chamado grego koiné. O que é o grego koiné? Está na apostila. É o grego comum, era o grego que se falava na época. Por exemplo, se você for na Grécia hoje, não vai ser o mesmo grego com o qual a Bíblia foi escrita, embora também seja grego. Só para você ter uma ideia, se você pegar um livro muito antigo, né, da língua portuguesa, você vai ver que tem palavras lá que já caíram em desuso, que não são as mesmas palavras dos dias de hoje. Então, não deixa de ser língua portuguesa, a mesma coisa o grego. Né? Esse grego koiné era um grego antigo, um grego usado naquela época. Então, para assim, resumir e ficar claro na nossa mente. Primeira divisão da Bíblia, Antigo Testamento. Começa em Gênesis, vai até Malaquias, foi escrito em hebraico, a mais 90%, e algumas partes em aramaico. Segunda parte da Bíblia, Novo Testamento. Começa em Mateus, vai até Apocalipse e foi todo, absolutamente escrito em grego koiné. Outra coisa interessante é, se você pegar um livro de receita, né, ele vai te ensinar a fazer comida. Se você pegar um livro de matemática, ele vai te ensinar a fazer cálculos. Mas e a Bíblia? Qual é a utilidade da Bíblia? Bom, em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, a Bíblia diz qual a utilidade dela. É um texto muito interessante, está transcrito na apostila, que diz que toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente habilitado, preparado para toda boa obra. Então, diferente de qualquer outro livro, a Bíblia ela tem a utilidade de nos preparar, de nos forjar, de tirar de nós aquilo que não agrada a Deus, né? E que nós devemos reconhecer, quando nós lemos a Bíblia, aquilo que nós somos de verdade. Porque a Bíblia, ela confronta. A Bíblia mostra o quão nós não conseguimos deixar de ser pecadores, o quão nós não conseguimos deixar de ter maus pensamentos. E quando nós vemos que pelas nossas forças, pelos nossos esforços, a gente não consegue deixar de errar, mesmo tentando, a gente aprende uma coisa muito importante, que só estamos de pé por causa da misericórdia de Deus. E essa misericórdia, né, que é quando nós merecemos ser punidos pelos nossos delitos, mas mesmo assim Deus não nos pune, essa misericórdia é aquilo que nós recebemos de Deus. E a Bíblia mostra isso. Às vezes nós nos achamos muito bons, né? Muito perfeitos, muito cheios de qualidades, mas quando a gente faz uma leitura bíblica, quando a gente é tocado pelo Espírito Santo, a gente começa a perceber que há muitas coisas em nós que precisam mudar. Tanto no falar, no vestir, no pensar, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Então, a Bíblia não é um livro apenas sagrado,
Eu até brinquei na aula, não é um livro para expulsar demônio, a Bíblia não é um livro para você abrir no Salmo 91 e deixar lá na tua estante. A Bíblia é um livro para ser lido, mas não como uma leitura para você se distrair. É para ser estudado, é para ser meditado naquilo que a gente lê na Bíblia. Existe um processo, né? Aqui na apostila fala que a Bíblia é um livro primeiro para ser examinado, depois crido, crê no que diz a palavra de Deus, e quando a gente crê, a gente recebe essa palavra, e aí ela é confirmada, ela é aceita no nosso coração. E qual o propósito da Bíblia de uma forma geral? Bem, o primeiro propósito é avisar os crentes. A Bíblia é um livro de avisos, daquilo que Deus requer de nós. Segundo ponto interessante, está na nossa apostila, ela manifesta o cuidado de Deus. Deus não nos deixou sem orientação, Deus não nos deixou sem saber o que nós devemos e o que não devemos fazer, mas muito mais. A Bíblia não é um livro de regras, a Bíblia é um livro que revela o amor de Deus para com a humanidade. Da forma como Deus criou a terra, da forma como Deus criou o homem e a mulher para se complementarem, e também da forma como Deus providenciou que, mesmo apesar da queda do homem, por meio de Cristo, viesse a redenção, viesse o resgate da condenação à morte e ao inferno por meio de Jesus Cristo. Outro propósito importante da Bíblia é o ensino e a instrução. E eu creio que esse é um dos problemas da igreja hoje. As escolas dominicais, a gente vê que a frequência não é boa, os cultos de doutrina também, né? Na hora de ler a palavra, as pessoas elas não têm intimidade com a palavra, elas não sabem achar o texto, quando acham com dificuldade. Mas a Bíblia é para nos instruir, ela é para nos ensinar. Então, se ela é tão poderosa, vale a pena mergulhar nesse ensino, na busca por tudo aquilo que Deus reservou para nós, que é revelado pelo Espírito Santo, que está dentro da palavra dele. Uma outra coisa também que a Bíblia tem como objetivo é aperfeiçoar o cristão, o homem e a mulher, para toda boa obra, né? A boa obra, as boas obras, não é um tipo de coisa que às vezes sai naturalmente. Então, a Bíblia aperfeiçoa a boa obra. A Bíblia ela nos ensina a ter a motivação correta quando fazemos boas coisas. Uma outra coisa interessante que a Bíblia fala para o ser humano é tornar o homem sábio. Mas sábio para quê? Para exibir conhecimento? Não. É sábio para salvação. Na verdade, eu quero até aproveitar e dizer para você que está fazendo esse curso, esse seminário teológico. O seminário não é para que a gente venha exibir conhecimento. O seminário não é para que a gente venha alcançar cargos ministeriais dentro da igreja. O seminário é para que a gente venha viver um confronto entre nós e a verdadeira, perfeita, boa, agradável vontade de Deus para nossas vidas. Quanto mais nós aprendemos, mais a palavra de Deus nos faz diminuir o nosso ego, diminuir as nossas vontades e aprender a ter empatia, a se colocar no lugar daquelas pessoas que talvez não tiveram e não têm a oportunidade de ter o mesmo conhecimento que você está tendo. Então, o conhecimento bíblico ele não é para que nenhum de nós venha se exaltar no sentido de querer se sentir melhor, mais preparado, mais qualificado. O preparo e a qualificação é para que a gente venha estar sempre pronto para servir, aonde quer que seja. Um bom seminarista ele está pronto para servir da portaria ao altar. Ele está pronto para sentar da primeira às últimas cadeiras, né? Para abrir a igreja, para limpar o banheiro da igreja, para cuidar daquele que está necessitado. Então, a teologia não é para enaltecimento do homem, é para a glória de Deus. E uma outra coisa fundamental, que é a utilidade da Bíblia, é produzir fé na divindade de Cristo. Entender que Cristo é divino, que Cristo morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou e por meio da ressurreição dele e por meio do sacrifício dele, nós temos uma expectativa, uma esperança de vida eterna. A Bíblia produz vida eterna. A Bíblia é o livro que transforma a vida das pessoas. Um outro aspecto é que a Bíblia é um livro atrevido. Em que sentido? Ela se atreve a prever o futuro. A Bíblia ela fala de coisas futuras e ela apresenta Deus como um ser com qualidades muito diferentes da maioria das religiões que nós vemos pelo mundo. Deus ele se apresenta com sua majestade, com sua grandeza. É um Deus santo, é um Deus justo, um Deus fiel, onipotente, onipresente e onisciente. A Bíblia apresenta Deus como um ser perfeito em amor,
um Deus que é imutável, ou seja, ele não muda os seus atributos, as suas capacidades, as suas qualidades, os seus valores morais. Na verdade, na Bíblia, nós conseguimos obter e entender o entendimento correto de que a salvação, preste atenção, ela não é um presente que alguém pode comprar e te dar. A salvação não pode ser comprada. A salvação ela é recebida com gratidão. O perdão dos nossos pecados, né, ele não vem por meio de cultos, aqueles cultos frios, aqueles cultos formais. Não, pelo contrário, somente pela morte de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina. A mensagem central da Bíblia, ela é Jesus Cristo, porque por meio de Jesus Cristo, todas as coisas que o pecado foi capaz de estragar, seja na família, seja na saúde, seja na natureza, tudo é resgatado por meio do sacrifício de Jesus. E sendo assim, olha que coisa interessante, se nós entendermos a Bíblia, nós vamos entender a grandeza desse sacrifício. Ok? Bom, existem muitas religiões, muitos conceitos filosóficos, e inclusive nesse vídeo aqui eu já vou estar dando um spoiler da nossa terceira aula, tá? Bom, diferente de várias visões do mundo, de outras religiões, por exemplo, existe o ateísmo, né? O ateísmo é o que? Ele diz que Deus não existe. Existe o politeísmo, que é o que? A adoração, poli quer dizer vários, né? A adoração de vários deuses. Por exemplo, na religião grega adora-se vários deuses, né? Hermes, Zeus, Mercúrio e assim por diante. Existe também a visão materialista, de que o que importa é aquilo que nós temos. Temos que viver, inclusive isso é muito impregnado na nossa sociedade, tá? Não, temos que viver o hoje, comer o melhor hoje, o que a gente só tem que viver hoje. Tem até uma música, né, do Legião Urbana que diz assim, preciso amar como se não houvesse o amanhã. Na verdade, o materialismo ele é um tipo de pensamento perigoso, porque ele faz com que a gente venha a ficar apegado com coisas que são fúteis, que têm prazo de validade. Falei no primeiro dia de aula, se não me falha a memória, que tudo aquilo que nós pudermos receber nessa vida, seja saúde, seja beleza física, seja dinheiro, seja bens materiais, tudo isso tem um começo, um meio e um fim. Que a saúde acaba, a beleza acaba, o dinheiro, se a gente morrer, ele fica, a gente não leva. Então, o que vale na nossa vida são as coisas que são eternas. E isso é o que a Bíblia oferece. Vida e vida com abundância. João capítulo 17, versículo 3 diz assim, a vida eterna é esta, que conheça Jesus Cristo, Filho de Deus. Conhecer Jesus é a chave para a gente obter a vida eterna. Ainda falando sobre a Bíblia, né? Foi em 1250 apenas, olha só, que a Bíblia ela passou a ser dividida em capítulos, como a gente conhece, tá? Foi pelo cardeal Hugo, cardeal católico. E as divisões em versículos, ela foi feita 300 anos depois disso, tá? Então ainda ficou um bom tempo para ter essa divisão, capítulo e versículo, né? E de maneira que isso facilitou. Qual o propósito? O propósito é facilitar a leitura. Olha que coisa interessante. A Bíblia ela não tinha divisões, por exemplo, no livro de Reis. A gente, quando abre a Bíblia, a gente lê primeiro e segundo livro dos Reis. Mas, originalmente, era um livro só, chamava-se Livro dos Reis. O livro de Samuel, a gente lê primeiro e segundo Samuel. Mas, originalmente, era só o livro de Samuel. Coisas que a gente não tem conhecimento, né, e vai aprendendo com o tempo. Outra coisa interessante é que, quando é que surge, né, essa questão dos primeiros escritos? Quando é que Deus começa a falar com o seu povo de forma escrita? Bom, vamos lá. Nos tempos de Jesus Cristo, né? Nos tempos de Jesus, que já é bem mais para frente, a gente não está falando do período lá de Moisés, não. Os judeus eles consideravam, né, o cânon sagrado, ou seja, o que é cânon? Né? Os livros considerados inspirados por Deus. Apenas ali o Pentateuco, os livros históricos,
Quais são os livros históricos, né? Primeira Crônicas, Primeiro e Segundo Reis, os profetas maiores e os profetas menores. Então, eles dividem, né, os 24 livros da Bíblia deles, da Bíblia, da nossa Bíblia, nas seguintes partes: a lei, que é a Torá, tá? Os profetas, que são os profetas maiores e menores, e os escritos. O Novo Testamento, eles não consideram, tá? Os judeus não consideram o Novo Testamento, só o Antigo Testamento. E quando ele começou, respondendo para vocês a pergunta, as primeiras coisas escritas da Bíblia? Bom, o primeiro escrito que nós temos da Bíblia foi as tábuas da lei, né, por meio de Moisés, os 10 mandamentos. A partir dali, quando nós entrarmos no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, nós vamos ver que Deus deu várias ordens e tudo isso foi escrito, foi sendo escrito e compôs aquilo que a gente chama da Bíblia hebraica. Por que Bíblia hebraica? O próprio nome diz, porque foi uma Bíblia escrita na língua hebraica, que era a língua do povo hebreu, ok? Por isso que é hebraica, do povo hebreu. E essa Bíblia hebraica, ela começou a ser traduzida, né, para outro idioma, que foi o idioma grego. Quem ordenou essa tradução? Bom, havia um poderoso rei, né, no Egito, chamado Ptolomeu, e ele queria uma tradução. Na época, ele possuía a maior biblioteca do mundo, e ele queria uma tradução da Bíblia hebraica na sua biblioteca. Então ele enviou 70 homens, né, para poder fazer a tradução, e eles fizeram essa tradução do hebraico para o grego em 70 dias. Por isso que o nome é Septuaginta, Sep, que significa 7. Essa Bíblia também é chamada Bíblia dos 70. É a primeira vez que uma Bíblia da língua hebraica foi traduzida para a língua grega. Por exemplo, na nossa Bíblia, eu falei isso na sala de aula, os livros ali do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, esses 5 nomes que nós vemos ali não são nomes hebraicos, são nomes gregos, né? O nome original do livro de Gênesis é Bereshit. Então, se você for ver uma Bíblia hebraica, quando você abrir o primeiro livro lá, não vai estar escrito Gênesis, vai estar escrito Bereshit, porque Bereshit é hebraico. Já a palavra Gênesis, que significa início, começo, princípio, já é o grego. Tá? Mas eu quero que vocês vejam agora na terceira aula, que a gente vai ver o nome desses livros direitinho no hebraico, para a gente ver que isso faz uma certa diferença. Algumas pessoas questionam a Bíblia em relação aos escritos originais. Onde é que estão os escritos originais da Bíblia? Né? Existe escrito original daquele tempo certinho? A resposta é não. Não existe escritos originais da Bíblia. Então, como é que a gente pode confiar, né, de que a Bíblia que nós temos hoje ela é fiel aos escritos? Como é que isso foi preservado? Através do trabalho dos copistas, que eram homens responsáveis por fazer cópias manuscritas dos textos bíblicos, né? Então, quando um texto já estava ficando velho, então, para que ele não se perdesse, os copistas copiavam novamente aquilo ali. Um trabalho muito importante, e esse trabalho manteve a Bíblia, e o que nós temos são cópias das cópias mais antigas. Isso não descredibiliza a Bíblia. Por quê? Se você pegar a sua identidade e tirar uma xerox, todas as informações que estão naquele documento original vão sair naquela xerox, naquela cópia. A cópia não é o original, mas contém todas as informações do documento original. Assim é a Bíblia. Embora a gente não tenha informações de documentos originais, até porque era outro tipo de material, a gente vai ver daqui a pouquinho, e material que acaba se deteriorando com o tempo, mas nós podemos confiar, primeiro, na inspiração divina, segundo, no trabalho de Deus mantendo a Bíblia ao longo desses 1.600 anos, na sua forma fidedigna, na sua forma em que Deus fez com que o conhecimento e a instrução dele viesse estar disponível para nós. Bom, como eu falei, aqui é só um resumo, tá? Bom, alguns materiais eram usados na escrita nesses tempos. E vou citar algum deles. Um deles era o papiro. O que era o papiro? Talvez você tenha ouvido falar. Era uma planta aquática. E ela era usada, aí secava-se ela e ali se escrevia. Outra coisa é o pergaminho. O que era o pergaminho? Peles de animais. Pois é, outro material que foi usado para
fazer escritos bíblicos. Outro material, linho, tecido, isso. Outro material, ostraco. O que é ostraco? Ostraco é um fragmento de cerâmica. Foi muito usado na Babilônia, que era o quê? Eram vasos de cerâmica de barro, e ali se escrevia, escritos nesses vasos, chamado ostraco. Na madeira também se escrevia, nas pedras, né? O maior exemplo foi quando Deus escreveu para Moisés nas pedras lá em cima do Monte Sinai, e em tábuas já cobertas de cera. Tá? E qual era a tinta usada nessa época? Né? Era uma mistura de carvão em pó com uma substância líquida, parecida com uma goma, com uma cola arábica. Né? E usava-se a pena de aves para fazer a caneta, né? Aquele pincel fininho. Então olha que trabalho que deu para escrever a Bíblia, né? Para escrever esses livros durante tanto tempo. Conforme eu já tinha falado para vocês, né? A Bíblia foi dividida em duas partes. A primeira parte foi escrita em hebraico, todo o Antigo Testamento, né? E também uma parte em aramaico. E o Novo Testamento escrito em grego, né? O grego koiné, o grego falado naquele tempo. Tá? E eu queria falar um pouquinho sobre essa tradução da Bíblia, a Septuaginta. Para você gravar na sua mente, o que é a Septuaginta? É a tradução da Bíblia do hebraico, que é a língua original, para o grego. Essa tradução teve alguns problemas, tá? Mas isso eu vou falar em sala de aula com vocês pessoalmente. Quero falar também para vocês, mas foi a primeira tradução da língua original hebraica para outra língua que não fosse hebraica. E depois, logicamente, né, com o avançar, o desenvolvimento dos idiomas, houve uma outra tradução que era chamada tradução Vulgata. O que era Vulgata? De forma resumida, a gente pode dizer que a tradução Vulgata, essa palavra Vulgata vem da palavra vulgus, do latim, que significa comum. Então, era uma tradução que qualquer pessoa que lesse latim, que era a língua popular da época, poderia ler. Por isso que é Vulgata, de vulgus, comum, que é a tradução do quê? Do grego para o latim. Mas, professor, por que o latim agora? Por causa do domínio do Império Romano. Durante o período do Império Romano, o idioma mais falado, né, popularmente falado, era o latim. Já não era mais o grego e também muito menos o hebraico ou o aramaico. Então, conforme as línguas mais populares iam se desenvolvendo, então a Bíblia passou a ser traduzida nessas línguas. Tá? E chegou até nós a versão que talvez seja a sua, como é a minha, né? João Ferreira de Almeida, né? Que ele traduziu a maioria das Bíblias para o português. E essa tradução brasileira para o português, ela começa em 1904, por uma comissão de vultos do evangelismo brasileiro, né? E aí começa a ser publicado. Tá? A tradução que nós temos, ela é muito fiel ao original, tem muita rigidez, pode confiar na tradução João Ferreira de Almeida. Muitas pessoas falam assim, professor, eu queria comprar uma Bíblia, qual a melhor tradução? Compre João Ferreira de Almeida, atualizada, revista e corrigida. Né? Evite comprar uma Bíblia chamada Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH, porque é uma Bíblia que ela tenta tanto forçar a linguagem de hoje que ela acaba adulterando certos textos, tá? E dando um sentido assim, bem fora mesmo daquilo que é original. Outra coisa, qual é a Bíblia para a gente levar para a igreja? A Bíblia mais simples possível, João Ferreira de Almeida. Bíblia King James, Bíblia de estudo, não são Bíblias para você estar lá lendo uma oportunidade. Sabe por quê? Senão você vai estar lendo uma versão que ninguém tem na igreja. Então fica complicado para quem está ali. A gente tem que lembrar, quando a gente tem uma oportunidade, ou quando a gente vai pregar, ou vai fazer uma leitura devocional, a gente tem que trazer as pessoas para lerem a Bíblia. Dar o tempo para a pessoa ler a Bíblia. E se você tiver com uma versão diferente, o que vai acontecer? As pessoas primeiro não vão entender. E depois elas vão ficar desinteressadas, né, em acompanhar o texto, porque realmente é muito chato quando o pregador ou quem está com a oportunidade está lendo uma coisa e a gente está lendo outra coisa. Tá? Então fica essa dica. Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida.
Professor, por que revista e corrigida? Porque teve Bíblias que tiveram algumas revisões. Observou-se que tinham palavras que podiam ser melhor usadas. Por isso que é revista e corrigida, e outras são revista e atualizada. Ok? Eu vou parar por aqui, porque eu não quero avançar muito no que a gente vai falar na terceira aula, mas isso aqui é só um pequeno resumo do que nós vimos. Você que não pôde vir na segunda aula, assista o vídeo, tá? Eu vou deixar o link aí no grupo. Se você for assistir, curte lá o vídeo para a gente ter uma visualização que seja relevante, né? E não deixe de vir para o seminário, faça um esforço, é uma luta, é uma dificuldade. Como eu sempre falo, muitas coisas vão acontecer no dia da aula, muitos problemas vão ocorrer, mas é um esforço que vale a pena, com certeza. Tá bom? Muito obrigado. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no privado. Deus abençoe todos vocês.